Fala, meus amigos, vocês estão bem? Gente, olha, eu vou falar pra vocês, já tô com saudade. Não vejo a hora da gente se reunir de novo nesse sábado aqui, né? Se você não faz parte, eu quero já deixar aqui, ó, pra você, né? Todo sábado, às 5 horas da tarde, nós temos o nosso GC né? E nós começamos essa jornada aí, meus amigos, é verdade. Então nós começamos nesse sábado que passou e a gente falou sobre o eco, né? O ecoar do evangelho. E a gente pregou ali, trouxe a mensagem ali, onde todo mundo participou e a gente foi falando sobre o ID, né? O Mateus 28:19, onde Jesus deixa ali o encargo de ensinarmos, de reproduzirmos, de ecoarmos, né? Aquilo que já está dentro de nós. E eu quero começar aqui com você falar sobre um assunto que a gente vai trazer nesse próximo sábado, né? Então nessas próximas semanas a gente vai estar falando sobre esse eco que está dentro de mim, dentro de você, aquilo que o Senhor Jesus já nos resgatou e já nos colocou isso dentro de nós, né? Sobre essa mensagem do Evangelho. E nós queremos ativar isso, nós queremos trazer a memória, lembrar disso, sobre essa mensagem do reino. Então a gente vai estar aqui, ó, de forma bem sucinta, bem objetiva, trazendo para você algo que a gente vai tratar nesse próximo sábado. E o que a gente vai tratar nesse próximo sábado, Davi? Olha, a gente vai falar sobre a mensagem das boas novas, né? A gente vai começar a recapitular ali, ó, Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Então nós vamos trazer à memória aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos. Jesus lembrou os seus discípulos de algo que foi colocado dentro deles, pois afinal de contas, eles já não estavam mais na mão de Satanás. Satanás não tinha poder sobre eles. Então Jesus ele queria ali no Sermão do Monte trazer essa mensagem, eu vou mostrar, eu vou revelar para vocês o que eu coloquei dentro de vocês e o que vocês são. E aqui nesse vídeo, a gente vai estar fazendo uma recapitulação para a gente poder estar conversando sobre isso nesses próximos sábados. É rápido, é objetivo, mas eu quero lembrar para você, você precisa para um pouquinho do seu dia, para um pouquinho aí, ó. Eu não sei se você tá aí agora, não sei que momentos do dia você vai estar vendo aí, mas pega o seu café aí, ó. Vamos tomar um café, vamos conversar um pouquinho, vamos trazer à memória aquilo que o Senhor Jesus tem falado para nós. E a gente vai começar aqui, tratar agora, a partir do capítulo 5 de Mateus, né? A gente vai estar conversando ali, de pouquinho em pouquinho os versículos, mas de forma objetiva. E eu tenho vamos colocar assim, uma tarefa para vocês, né? Quando a gente sentar ali no sábado e poder conversar, Davi, nossa, aquele versículo falou muito comigo essa semana, né? Então a gente vai estar conversando no sábado, a partir ali do Sermão do Monte, de Mateus 5, do versículo 1 até o versículo 12, né? E a gente vai estar conversando sobre como entender isso muda a nossa natureza, muda as práticas nossas do dia a dia, tá? Então, ó, pega aí seu café. Vamos estar tomando um café aqui e vamos estar conversando sobre isso, a mensagem das boas novas. E aí vamos estar lendo aqui, ó, Mateus 5, versículo 1, a partir do versículo 1. Diz assim, olha, vendo as multidões, Jesus subiu um monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados ou felizes, né? Bem-aventurados ou felizes os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ah, meus amigos, gente, isso daqui é maravilhoso. Tem tanta riqueza que eu não sei se você já teve a oportunidade de se debruçar ali, de estudar um pouquinho sobre o Sermão do Monte, e tem tanta riqueza de detalhes ali, e a gente vai estar começando a falar um pouquinho sobre eles, né? O que é o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte, ele é uma conversa, né? É quando muita gente se aproximou de Jesus, e Jesus subiu um monte. E não só subiu um monte, mas ele levou seus discípulos com ele. Ah, não sei se você já está entendendo aqui, ó. Mas os seus discípulos se aproximaram-se dele e sentaram. E é como se estivessem esperando, assim, Senhor, nos ensina, nos fala algo, né? E aí o Sermão do Monte nada mais é do que isso. É uma conversa, né? É Jesus trazendo à luz aquilo de que eles já são. Eu quero dizer para você que os discípulos ali, né, se aproximaram dele para aprender, para poder lembrar. E é o que a gente está fazendo aqui, não é verdade? A gente está sentado aqui e de forma clara e objetiva, se debruçando os nossos olhos para aprender a palavra do Senhor. E aí o versículo diz assim, ele começou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O que é a mensagem das boas novas? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? A mensagem das boas novas, eu vou falar aqui para você, ó, a mensagem das boas novas é uma mensagem que vai na contramão do mundo.
Ah, Jesus não está preocupado em satisfazer o ouvido daquele que está ouvindo. Ele está falando assim: olha, o reino dos céus já está próximo. E arrependam-se e sigam-me. Gente, a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas, é para lembrar de quem você foi, da onde você foi criado, por quem você foi criado e o que ele colocou dentro de você. Então, olha só aqui, ó. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Gente, não é sobre um forçar, né? O versículo aqui, ele não está falando que você precisa ser isso. Não, ele está falando felizes é aqueles que são. Ou seja, é algo que já está. Ele não está falando de uma pobreza física, ele está falando aqui, olha, os pobres em espírito, os que reconhecem que são pobres de coração, pobres de mentalidade, não no sentido de conhecimento ou alguma coisa, mas de reconhecer que precisam do Senhor. Gente, só dá para reconhecer que a gente precisa do Senhor se a gente se arrependeu e se a gente decidiu seguir a Cristo, né? Então essa natureza que está dentro de nós, ela não é algo forçada para se transformar e colocar em práticas. Não, já é. Não estou falando disso, de uma prática que você tem no dia a dia, se você é uma pessoa boa ou não. Jesus está falando ali sobre características de quem é um discípulo dele, de quem reconheceu as suas falhas, reconheceu as suas limitações e que precisa de Jesus. Então Jesus, ele diz ali, olha, arrependam-se e sigam-me. Então ele está falando isso ali no capítulo 4, né? No versículo 17, no versículo 19, quando ele está chamando seus discípulos. Então essa prática que já está dentro de nós, ela precisa sair para fora. Sair para fora. E aí saindo para fora com ações, com práticas e assim por diante. E aí eu quero falar para você assim, o versículo ele vai continuar, né? Ele vai falar assim no versículo 4, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Gente, tem um detalhe aqui, ó, que eu gostaria de trazer à luz para você. O que será que você está contemplando? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para parar, né? Para poder pensar e falar assim, gente, o que eu estou olhando? O que eu estou consumindo? O que no meu dia a dia eu estou vendo, né, nas minhas redes sociais, nas minhas conversas com quem eu estou? Então a gente precisa mudar essas práticas também. A gente precisa melhorar essas práticas também. O que eu estou contemplando. Ele está dizendo assim, ó, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Para chorar por algo, para chorar é preciso estar olhando, pensando, trazendo à memória, é preciso debruçar o seu coração, né, para você conseguir se lembrar disso. E aí você precisa ter práticas no seu dia, ou contemplar algo para dizer que o seu coração está sobre aquilo. Então como debruçar os meus olhos no Senhor? Como chorar pelo Senhor? O que eu estou contemplando no meu dia? O que eu estou vendo no meu dia? O que eu estou consumindo no meu dia? Se as minhas ações não correspondem com aquilo que Cristo deseja que eu seja, quer dizer que eu preciso me transformar nisso. Eu preciso mudar as minhas práticas. Felizes os que choram. Ah, gente, se você já está desejoso, ansioso por Cristo, se você já chora por Ele, se você já se emociona por Ele e quer Ele todos os instantes da sua vida, feliz é você. É sobre nós, é sobre os discípulos. A mensagem das boas novas, ela não quer dizer que não é para a multidão. Lembra ali, olha, a gente acompanhou aqui no início, tá falando assim, os seus discípulos se aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Gente, a mensagem das boas novas, elas são para os discípulos de Jesus. Ela é para mim, ela é para você, ela é para nós, né? E aí Jesus vai decorrendo esse assunto e ele vai falando sobre várias coisas. Ele vai falar: felizes, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Gente, várias características ali, né? O versículo 10, ele mesmo ele vai terminar falando assim, olha, bem-aventurados sois vós que são perseguidos, pois o reino dos céus é de vocês.
Gente, o versículo aqui, os versículos eles estão falando sobre discípulos de Jesus. Não é sobre multidão, não é sobre aqueles que andam à distância, não é sobre aqueles que estão próximos de Jesus. Jesus veio para anunciar o reino aos seus discípulos, aqueles que reconheceram que não são nada, se arrependeram de seus pecados, se arrependeram das suas falhas e decidiram largar tudo para estar com Jesus. Essa é a mensagem. É sobre uma natureza de Cristo que já está dentro de nós. Sabe o que é essa natureza de Cristo? Eu não sei se já parou para pensar o que é. Já parou para pensar? Fala para mim aí. Essa natureza de Cristo, ela é um potencial. O que é um potencial? Né? É um potencial de nós sermos semelhantes a Cristo. Então quando Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, não é que seríamos como Cristo, mas é que temos potencial para sermos semelhantes, assim como ele foi. Você já parou para pensar o que é esse potencial? Não sei se você está conseguindo entender, mas eu vou explicar aqui de uma outra forma. Potencial é como se fosse uma semente, né? Você olha a semente, você está com a semente ali na mão, ali, às vezes você pega uma sementinha pequena, e aí você pega uma semente de uma árvore, né? E aí, uma árvore qualquer. E aí, você tá olhando a semente ali, aquela semente, ela é uma árvore? Não. Mas ela tem a potência, tudo dentro dela. Tudo que ela precisa para ser uma árvore está dentro dela. E essa semente, quando ela vai se tornar uma árvore? Você já parou para pensar sobre isso? Eu sei que já. Então relembre aqui, ó. Essa semente, ela vai se tornar uma árvore se alguém pegar essa semente, cavar ali o solo ali, enfiar essa semente, colocar terra sobre ela e regar. A partir dali, há uma potência que explode essa semente. E ela começa a crescer, ela começa a germinar. E aí a partir dali, sim, ela tem todo o potencial para poder se tornar uma grande árvore. Uma árvore frondosa, uma árvore com muitos ramos, cheia de folhas ou de flores ou de outros frutos, né? Mas aquela semente é uma árvore enquanto ela não é plantada? Não. Assim somos nós em Cristo, né? Nós temos todo o potencial de Cristo dentro de nós. Mas se eu não me debruço todos os dias para poder meditar na palavra de Deus, para poder pensar sobre isso, gente, é só uma semente. Só tá aqui. Se eu não gastar tempo com isso, não tem como eu me tornar uma árvore frutífera. Se eu não meditar na palavra todos os dias, se eu não decidir gastar tempo com isso todos os dias, eu não tenho potencial para ser filho de Deus, para ser como Cristo, para fazer obras como o Senhor Jesus fez, para falar para outras pessoas que eles também têm. Uma semente não comunica com a outra. Uma semente, ela não vai... Você já percebeu que quando tem um monte de semente junto, não dá em nada? Ao contrário, vira comida para outras coisas. Por quê? Porque ela precisa ser plantada, né? Se tem um monte de semente junto e passarinhos vê, outros animais que dependem de sementes vê, o que vira? Vira alimento para outros. Então uma semente, ela só tem potencial de se tornar uma árvore quando ela está plantada, quando ela está fincada, firmada, ela cria raízes, quando ela começa a ser regada por água, por riachos e assim por diante. Então nós precisamos estar plantados em Jesus todos os dias meditando na palavra dele. Assim nós poderemos ser uma árvore, a qual cresce, dá muitos frutos. Não é verdade? Né? Eu quero ler aqui para você, olha, uma passagem que está em Efésios capítulo 1, versículo 11. Diz assim, olha, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo a sua vontade. Gente, é lindo, é maravilhoso. A palavra do Senhor, ela se completa, ela mesma se explica, não é verdade? Então, o que está falando aqui em Efésios? É que nós fomos escolhidos, nós fomos separados, predestinados para um propósito. Nós estamos plantados nele. Então, nós precisamos todo dia regar as nossas raízes, regar a nossa mente, trazer a luz à nossa mente, encher o nosso coração, né? Tem uma outra passagem aqui, ó, que eu gostaria de falar com vocês, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 10, e diz assim, ó, porém neles, o Senhor está dizendo ali, ó, porém neles a minha lei em sua mente e escreverei em seu coração. Gente, a mensagem do Evangelho, ela não vem do além, ela está aqui, ó, ela está aqui.
Se você não debruçar os seus olhos todos os dias para se lembrar do que Cristo fez, de quem você é, da onde você estava e da onde você foi resgatado, gente, só seremos vasilhas, seremos somente sementes dentro de uma vasilha. E para que a gente vai ser, para que vai servir isso? Para nada, para virar comida para outros animais. Então decida estar plantado. Né? Assim como o Senhor já te predestinou para isso, Ele já colocou, né? Ele já plantou a semente dele na sua mente, no seu coração. Você precisa alimentar, regar isso todos os dias. E como você faz isso? Debruçando os seus olhos sobre a palavra de Deus, né? Mas o texto ali não para por aí. Ele continua ali, olha, no versículo 11, diz assim, olha, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Gente, o que eu quero falar com tudo isso daqui para vocês é bem-aventurado. É isso que está falando. Feliz é você. Feliz é você que reconheceu que precisa de Jesus na sua vida. Sabe? No final de semana a gente vai estar sentando e conversando um pouquinho mais sobre isso. E aí o que mais chamou sua atenção, o que mais pregou ali com você, né? Foi falando sobre misericórdia, foi falar sobre encontrar satisfação, ter fome e sede do Senhor, foi sobre filhos de Deus, ou foi por qual dessas passagens aqui, né? Então eu quero colocar para vocês, medite na palavra do Senhor, põe os seus olhos, você tem essa semana toda, a gente já só está começando, hoje ainda é terça-feira, a gente vai se encontrar no sábado, às 5 horas da tarde, e aqui a gente vai estar falando, enchendo o nosso coração, regando as nossas raízes com a palavra do Senhor, sabe? Se você ficou com alguma dúvida, se você quer entrar em contato, chama a gente aqui vai estar explicando, vai estar conversando com vocês, talvez no decorrer da semana a gente já traz mais alguma coisa para poder irrigar essa semente aí, irrigar essas raízes aí, a semente não, né? Porque a semente precisa estar plantada, e eu sei que você está plantado nas palavras do Senhor, então você precisa regar as suas raízes, você precisa com potencial explodir, para se tornar, explodir da palavra do Senhor, né? Para se tornar essa árvore que vai dar sombra, que vai dar frutos para tantas e tantas outras pessoas. Gente, um beijo no coração de vocês. Termina de tomar o café de vocês aí, que eu vou terminar de tomar o meu aqui. E a gente tá aqui, ansioso para encontrar vocês no final de semana, tá bom? Deus abençoe você. Não se esqueça, Jesus quer ter um encontro com você. Bem-aventurado é você. Tchau, tchau.